Eu achei que hoje eu estaria vivendo uma vida totalmente diferente, talvez casada, com filhos, tendo minha casa, mas eu tô muito longe de tudo isso. Inclusive, eu tô até longe do Brasil e essa jornada aí sozinha tá bem difícil. Ansiedade, procrastinação, autossabotagem, solidão e falta de motivação. Eu achei que quando chegasse nos meus 37 anos, essas palavrinhas e sentimentos não fariam mais parte da minha jornada. Mas, infelizmente, elas estão fazendo ainda e tem sido muito desafiador. Difícil gravar esse vídeo e tentar fazer alguma coisa diferente. Uma que é falar sobre os seus sentimentos e você perceber que talvez existem coisas que você não gostaria de estar passando, de estar lidando com esses sentimentos, por mais que você tenha lutado com eles uma boa parte da sua vida, e você perceber que mesmo com seus esforços, mesmo que você tenha tentado mudar, ainda persiste esse desânimo, essa falta de motivação, ficar procrastinando, e você perceber que isso tá na sua vida, ainda tá em mim, isso é muito difícil. Então falar sobre isso é bem difícil mesmo. Mas por que eu resolvi gravar, tentar fazer alguma coisa de diferente? Porque tudo que eu tenho feito até hoje me tem ajudado, mas eu ainda acho que não me deu a virada de chave que eu preciso. Então, rolando pelo YouTube, me apareceu um vídeo de uma gringa falando sobre o reset do meio do ano, né? Que faltava meio ano e que ela havia se proposto a mudar completamente de vida na outra metade do ano. E eu me dei por conta exatamente isso. Que a gente chegou na metade do ano e vendo que passou e que talvez eu tenha pensado, eu tenha idealizado, minha vida mudou completamente. E se eu não fizer algo agora, eu vejo que as coisas não vão melhorar. E eu acho que isso ressoou muito em mim, o vídeo dela, que ela fez esse reset de 6 meses, de 180 dias, e aí depois começou a aparecer vários outros vídeos que também me inspiraram muito sobre a questão de transformação, de se transformar em 180 dias. Existe uma grande dúvida para essa questão, ver se realmente é possível a gente mudar, assim, a nossa vida mudar em 180 dias. Eu não tenho essa resposta. Eu tenho só o que eu vi na internet, e que a gente sabe que muitas vezes o que a gente vê na internet talvez não é bem assim. Então existe sim os meus questionamentos com relação a essa possibilidade, só que de tudo que se tem apresentado assim até hoje na minha vida e os meus esforços, enfim, eu sinto que se eu não fizer isso, se eu não fizer alguma coisa diferente, realmente a minha vida ela não vai mudar. A minha virada de chave não vai acontecer, ou ela vai levar ainda muito tempo para acontecer, e é um tempo que eu sinto que eu não tenho. Eu sinto que eu não tenho esse tempo, que eu tenho esse sentimento de que eu preciso fazer alguma coisa para dar a minha virada de chave e eu consegui finalmente alcançar o que eu almejo, né? Não que eu já não tenha alcançado outros sonhos, outros objetivos, com certeza sim, mas sabe quando sempre parece que falta alguma coisa, faltou uma coisinha, e aí você fica sempre com aquele sentimento que tipo, foi legal, mas tá faltando alguma coisa, assim. E se vocês permitirem, só pra eu contar, assim, rapidamente, né? Então, hoje eu tô na China. Na verdade, eu tô finalizando meus estudos aqui na China. Eu vim estudar mandarim por 6 meses aqui, por um semestre. E esse sonho de vir pra China, estudar na China, estudar mandarim,
Ele começou lá atrás, em 2019, quando eu comecei a estudar mandarim no Brasil. E aí, na época, eu me inscrevi para uma bolsa para vir para cá para estudar. E eu tava assim super esperançosa de que eu ia conseguir. Tava, sabe, quando você já visualiza assim, é isso, eu quero muito, e isso ia me fazer muito feliz. Só que eu não consegui na época e fiquei no Brasil, continuei estudando mandarim lá. E aí o que aconteceu no ano passado, surgiu a oportunidade de uma bolsa e eu apliquei para essa bolsa e acabei sendo aceita. E aí, só que o que acontece, né? A nossa vida, ela é muito engraçada, que ela muda, né? Ela muda, nossos objetivos mudam, muita coisa muda. E aí eu tava muito indecisa se eu realmente viria pra cá, porque quando eu comecei a estudar mandarim, eu tinha uma intenção muito forte dentro de mim de morar na China ou trabalhar diretamente com a China, fazer negócios entre Brasil e China, porque eu sou formada em comércio exterior, então uma parte da minha carreira lá atrás foi em comércio exterior. E então eu tinha isso lá naquela época, só que no ano passado a minha vida estava tão diferente da de 5 anos atrás, que eu não conseguia ver aonde se encaixaria, né, o mandarim ainda na minha vida. Mas eu resolvi honrar a Fabiane de 5 anos atrás, do sonho que ela tinha e de vir para cá, né? Então eu vim, aí nesse meio tempo, o trabalho onde eu estava trabalhando, eu fui dispensada, então esse foi primeiro choque, assim, na verdade o segundo, porque o primeiro realmente é você chegar aqui e você ver que é tudo muito diferente do que a gente está acostumado, diferente no sentido bom e diferente no sentido desafiador, né? Então o primeiro choque foi esse. Então o segundo choque foi eu não estar mais no trabalho onde eu estava, porque eu estava num trabalho onde eu trabalhava online, teria um horário muito restrito, eu teria que trabalhar de madrugada e estudar durante o dia, mas eu estava me propondo a ter essa rotina, né, exatamente para realizar esse sonho da Fabiane de 5 anos atrás. Mas aí, esse baque de ficar sem trabalho, primeiro eu pensei assim, caraca, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu pensei, refleti muito, e pensei, bom, eu vou continuar aqui e vou caminhando, vou finalizar o curso e daqui a pouco vão surgir oportunidades de trabalho, inclusive, né, para trabalhar com a China. Só que o que aconteceu, né? Ao longo desse período de eu perder o trabalho, de eu estar longe, muito longe mesmo, no Brasil, eu tava namorando e a gente se separou nesse meio tempo também. E aí eu comecei a perceber que, vivendo aqui a rotina, que eu não queria morar aqui na China. Eu não queria, não quero, na verdade, né? Então, chegou num tempo que aqui começou a não fazer mais sentido pra mim. Então, juntando todos os fatores aí que eu falei pra vocês, então aqui tem sido muito difícil, mas me fez pensar muito, refletir. Então eu sinto que eu tô muito reflexiva aqui, pensando sobre muitas coisas, mas ao mesmo tempo, com tudo isso que aconteceu na minha vida, todos esses sentimentos, né, que eu comentei para vocês, de ansiedade, de desânimo, de procrastinação, de se sentir só, solidão, de parecer que esses sentimentos, essas situações, às vezes parece que só eu tô vivendo, porque a gente olha nas redes sociais e parece que tá todo mundo bem, né? Que tá todo mundo vivendo, tocando a sua vida, realizando, né, os seus sonhos, e a gente fica, às vezes, sem querer, a gente tá pensando assim, caraca, e a minha vida, né? Minha vida tá parada, minha vida não tá acontecendo, o que eu almejei, o que eu pensava que talvez eu teria conquistado, não tá acontecendo. E aí, o que eu faço?
E aí você fica nesse círculo que, na verdade, não te leva a nenhum lugar, mas te leva a se sentir culpada, a se sentir com insegurança das suas decisões, tipo assim, por que a Fabiane decidiu vir pra cá? Por que a Fabiane não fez tal coisa? E a Fabiane tem que fazer tal coisa, mas ela acorda e ela se sente assim tão estagnada assim que ela não consegue. Ela vai olhar uma rede social, ela vai lá, vai fazer comida, vai lá dar uma volta, vai lá andar de bicicleta, vai lá fazer outras coisas que não fazem parte daquilo que a gente, né, que eu deveria fazer, né? Então, só pra, né, dar um pouco, assim, de contexto de onde eu tô e por que eu tô me propondo a fazer isso, né? Porque eu preciso, né? Eu gostaria muito que as minhas palavras ressoassem em você também e talvez a gente pudesse formar, assim, uma comunidade pra gente se ajudar, pra gente se apoiar, pra dizer assim, Fabi, tu não tá sozinha. Eu já passei por isso, eu tô passando por isso, eu fiz isso, eu tô fazendo isso, então o meu desejo é que isso que eu tô fazendo, esse vídeo que eu tô fazendo e que eu vou me propor de fazer os próximos, é exatamente por isso, pra talvez você aí falar pra mim assim, Fabi, não se sinta só. Eu também compartilho desse sentimento e bora lá juntas, vamos fazer alguma coisa. Ou daqui a pouco as suas palavras me inspirou e eu quero também estar junto com você e a gente construir cada uma a sua jornada, mas a gente se apoiando, né? Então tem muito esse desejo. E aí como que funciona, né? Essa virada, esse reset de 6 meses, de 180 dias, é você realmente colocar ali as suas metas, suas macro metas. E aí, bora lá para o que interessa, né? Vamos falar então das metas. Olha aqui, ó. Então, primeiro, uma macro meta muito importante é a questão do trabalho, né? Então, como eu falei para vocês, hoje eu não tô trabalhando, né, onde eu tava trabalhando, mas eu tenho estudado, né, uma área que faz alguns meses já que eu tô estudando, mas como eu falei para você, por causa de tudo que aconteceu e mais assim um pouco, algo em mim mesmo, né, que é essa insegurança que eu tento trabalhar ela há muitos anos. Então é uma área que eu gosto muito, mas sabe quando parece que falta aquele empurrãozinho pra você, tipo, vai e faz. Então é uma área de saúde, de bem-estar que eu tenho estudado e sempre teve presente muito na minha vida, só que desde o ano passado eu tenho, né, estou fazendo um curso, levando mais a sério, que é dentro da área da saúde e do bem-estar, é a área de Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana, e que é algo assim que, assim, eu fico muito bem, assim, de estudar isso e de vivenciar, né, um pouco disso. E é uma mensagem que eu também quero levar para as pessoas, o máximo, né, o número de pessoas que eu conseguir. Só que eu sei que para eu conseguir fazer isso, eu tenho que fazer algumas coisas, né? Eu cheguei até a começar a criar alguns conteúdos. Se vocês forem ver, no meu YouTube tem alguns vídeos, no meu Instagram tem alguns conteúdos também relacionados. Só que falta, né, a gente ter aquela consistência e continuar, né? Então é isso, então uma meta muito forte aí, que é a questão do trabalho, é eu conseguir ter essa constância dentro das minhas redes sociais, dentro do online, porque é uma mensagem que eu quero levar e é algo que eu quero fazer para ajudar as pessoas, para elas terem realmente mais saúde, bem-estar na sua vida, mais equilíbrio e, enfim, essa é uma área assim que eu trabalho, que é muito importante. Então eu preciso, né, me organizar nesse sentido para eu realmente viver disso, né, viver disso.
Gente, será que eu tô falando demais? Tomar uma aguinha morna aqui. Continuar. E aí uma segunda área da minha vida, com certeza, é a rotina de saúde. Eu tenho, como eu já estou desenhando há alguns dias, na verdade, a questão de metas, o que eu gostaria de fazer, o que eu deveria fazer. Então eu já desenhei assim como que seria a minha rotina desejada, perfeita, de acordar, de fazer meditação, de fazer exercício e depois conseguir, né, trabalhar no meu projeto, estudar, porque, né, eu tô fazendo curso, mas não só isso, mas a área da saúde, do bem-estar, é uma área que você tem que estudar sempre, né? Então eu tenho já a minha rotina desenhada, mas assim, eu faço um dia, 2 dias e paro. Faço um dia, 2 dias e paro. E aí eu já dou uma modificada e aí no final, assim, a minha rotina ela fica assim, né? Sobe, desce. Então, eu tenho colocado muita desculpa, né? Porque eu tô estudando. Então, pra vocês terem uma ideia, agora foi minha última semana de provas, então eu tô oficialmente concluí o meu curso, né? Então, mas eu tava colocando muita desculpa nos meus estudos, assim, e claro, tomava muito meu tempo, né, de ir na aula, de realmente estudar o mandarim, porque não adianta só você ir na aula. Mas eu sei que, assim, eu já tive rotina, como eu já trabalhei por muitos anos em escritório, então tinha uma época da minha vida para eu conseguir cumprir, né, tudo que eu tinha na minha cabeça que eu tinha que fazer. Eu acordava antes das 5 horas da manhã, então às 5 horas da manhã eu já estava na academia. Aí depois eu voltava, estudava antes de trabalhar, trabalhava, voltava do trabalho, ainda estudava mais um pouco e depois dormia cedo e o outro dia era a mesma coisa. Põe desculpas em coisas, né, pra gente deixar de fazer. Então, nunca é tempo, é sobre o que é importante pra você, o que é prioridade pra você. Eu acho que essa é o bem, né? Bem, a verdade é isso, né? Não é que falta tempo, é que falta você colocar prioridade para aquilo que você tem que colocar prioridade, certo? Porque se você pegar o seu telefone lá e ter quantas horas você tá conectado nas redes sociais, você vai ver. Você poderia converter esse tempo em um tempo e realmente fazendo as coisas que vai levar você para onde você quer. Mas a gente sabe que falar é ótimo, né? Mas que no dia a gente tem algumas travas mentais, né? Muito disso são travas mentais que a gente tem e é por isso que acontece isso, né? Então acho que questão de saúde pessoal, eu até eu não queria separar muito, porque eu acho que dentro da minha rotina, dentro da minha vida, é uma coisa que tá muito junto, né? E eu acho que uma terceira área muito importante, que também tá um pouco conectada com a questão do trabalho, é a parte financeira, né? Então, o que eu vou falar pra vocês, né? Você não ter uma fonte de renda, isso gera uma ansiedade, né? Por mais que eu não queira pensar dessa forma, que eu tenho que pensar em formas de tipo, o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou ganhar dinheiro? E tem que agir. Mas assim, às vezes a sua ansiedade, ela te paralisa. A minha ansiedade, às vezes, ela me paralisa, né? Então, essa questão financeira, então isso é uma coisa que, com certeza, até o final do ano, até completar aí uns 180 dias, eu quero recebendo, tendo uma renda. E então acho que essas são as áreas principais, assim, que talvez eu até poderia linkar a parte do trabalho financeira com a parte pessoal e saúde. Então essas são as áreas que eu quero, né, alcançar. Aí eu tava pensando, né, eu coloquei aqui escrevi, né, e aí eu quero vou colocar também no computador, assim, pra a gente conseguir visualizar melhor. Então, gente, eu espero que no final desses 180 dias as coisas tenham mudado pra melhor, né? E vamos ver, estou esperançosa. Até o próximo vídeo, então, gente.